Pode ir. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós somos aqui da Clínica Integrada Podcast. Meu nome é Jonas Moura de Araújo, nós somos aqui de Teresina, no Piauí. E hoje nós vamos falar um pouquinho para vocês de forma bem rápida, bem prática, o mais pragmática possível, do colesterol. E para isso, para ficar mais completo ainda, a gente convidou uma das nutricionistas da nossa clínica, a doutora Mariana Damasceno. Por favor, doutora Mariana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês, conversando sobre assuntos tão importantes. Ok, e a gente não deixa de pedir a todos que se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhem, se inscreva e possa comentar também, para que a gente possa interagir com vocês, porque o objetivo do nosso podcast é informação para todos, informação que liberta. Doutora Mariana, então assim, como médico clínico que nós somos aqui, eu particularmente digo a vocês que o colesterol é um tema de muita controvérsia, tá certo? Muita controvérsia. Tem muitas verdades e mentiras, tem muitas coisas que precisam ser descobertas ainda sobre o colesterol, tá certo? Para início de conversa, vamos de uma forma bem rápida e bem direta. Colesterol não é gordura. Colesterol, na verdade, é um álcool, né, doutora? Ele se liga às gorduras, tá? Colesterol, ele é o grande precursor de todos os hormônios esteroidais. Por exemplo, o estrogênio, a progesterona, a testosterona, o estradiol, o estriol, não é isso? Que são os estrogênios, a vitamina D, todos eles, o cortisol, a pregnenolona, o dehidroepiandrosterona, todos eles, a matéria-prima que o corpo utiliza é o colesterol, não é isso, doutora? Sim, e lembrando que são esses hormônios que regem a vida. Exatamente. Quando você tem uma lesão no seu corpo, o corpo precisa fazer o reparo e ele utiliza uma série de hormônios ditos esteroidais que utilizam a matéria-prima chamada colesterol. Colesterol é um tema muito discutido porque muitos colegas cardiologistas, endócrinos, muitos colegas prescrevem as famosas estatinas, que são os inibidores da 3-hidroximetilglutareil coenzima A redutase, que vai reduzir o colesterol. As simvastatinas, as rosuvastatina da vida. Só que elas não são isentas de efeitos colaterais, né, para a gente. Muita gente tem dores, muita gente tem falta de memória, muita gente cai os hormônios, muita gente tem vários sintomas. Porém, muitos cardiologistas e outros clínicos prescrevem também as estatinas como um precursor de doenças cardiovasculares, como infarto, derrames e morte súbita. Portanto, você que está aí, que está tomando um remédio para colesterol, independente do que a gente fale aqui, não deixe de seguir a sua receita, tá? Nós não suspendemos nenhuma receita de remédio para baixar colesterol de nenhuma pessoa, que fique bem claro isso. A decisão de fazer isso é do seu médico, o médico que o prescreveu, tá certo? Então nós não estimularemos nenhuma suspensão de quaisquer medicamentos que a gente porventura fale aqui no nosso podcast. Não é isso, doutora? Sim, sim. Certo. Doutora Mariana, eu queria saber, a alimentação tem um papel fundamental no controle do colesterol e quais assim os principais alimentos que levam ao aumento do colesterol? Na verdade, eu queria deixar esse bate-papo muito mais à doutora Mariana, para que ela possa falar bem do colesterol, que eu quero aprender com ela aqui um pouquinho. Vamos lá, doutora. Então, em primeiro lugar, a gente já percebeu que o colesterol ele não é um vilão, como muitos acham. O problema do colesterol é a oxidação. Então, a gente tem que pensar na causa da oxidação. Eu pensaria, como o senhor perguntou sobre a alimentação, eu pensaria nos carboidratos. Determinados carboidratos vão promover essa oxidação. Eu pensaria em tratar a resistência à insulina. Então,
Pensando na alimentação, eu pensaria numa alimentação que tratasse a resistência à insulina. Pensaria em carboidratos complexos, em grãos integrais. O arroz branco de todo dia, ele não seria um alimento bem-vindo, alimentação desse tipo. Na sua ótica, você acha que, baseado nos seus estudos, a gente vê que você e a doutora Ariane são pessoas que estudam muito. Então, assim, na sua ótica, o colesterol aumentado, uma das causas é exatamente o consumo aumentado de carboidratos, que leva ao aumento de glicemia. Sim. e que a leva à insulina, e isso vai causando uma certa resistência, porque glicose demais na circulação, sim, insulina demais, vai deixando a célula se retraindo para não receber tanto. Né? Sim, porque esse tipo de alimentação é exatamente o que faz prender a gordura saturada no organismo, além de aumentar a produção dessa gordura e promover essa oxidação. Os alimentos, doutora, assim, que possam levar na sua lida diária, na sua prática diária, quais são os alimentos que podem, assim, levar ao aumento do colesterol? Porque tem muita gente que fala que não aumenta, tem muita gente que acha que colesterol elevado é uma síntese interna do fígado, né? Ele de fato é uma síntese interna, mas existem alimentos que aumentam e que fazem com que o organismo também aumente essa produção. Esses alimentos são os carboidratos ultraprocessados, que vêm de alimentos ultraprocessados, como o açúcar de cana, a pizza, o pãozinho de todo dia, o biscoito de todo dia. As pessoas se preocupam muito com a gordura saturada, mas na verdade ela não é o real problema, porque o problema é a oxidação, e quem promove essa oxidação é esse consumo exagerado dos carboidratos. Sim. A gente tem que se preocupar com o LDL oxidado e não com a altura do LDL. A gente tem que se preocupar com relações. LDL e triglicerídeo. Essas relações vão mostrar se o consumo dos alimentos está adequado ou não. É verdade. E assim, na nossa prática diária, a gente vê que pessoas que têm colesterol elevados, a gente tem que ver, e aí a doutora já relatou isso, a gente tem que ver se eles não têm triglicerídeos elevados. Se os triglicerídeos seus forem elevados, você tem que ir para a sua glicemia, para a sua insulina e para a sua hemoglobina glicada, além de um quarto exame chamado SHBG, que é a proteína ligadora de hormônios sexuais. Então, esses quatro aí, vocês precisam acender a lâmpada quando deve ser quando eles estiverem alterados. Associado a isso, a doutora Mariana fala que o problema é o colesterol oxidado, e os artigos têm mostrado realmente que o colesterol oxidado é realmente o grande problema. É ele que é levado, é atraído ali pela célula vascular, né, das células arteriais, e começa a ser puxados para dentro da camada da arterial, e começam a ser engolfados ali pelos macrófagos, e começa a entupir ou obstruir as artérias, né? Seja coronária, seja carótida, seja a aórtica, qualquer artéria pode sofrer esse processo, né? Então, quem que leva à oxidação do colesterol? A inflamação, tá certo? E aí você tem que pesquisar a sua inflamação, os parâmetros melhores de inflamação, a gente vai falar daqui a pouco. Então, você precisa pesquisar os parâmetros de inflamatórios do seu corpo e olhar o seu colesterol, tá certo? Porque parece, doutora, que se a pessoa tiver um perfil inflamatório alterado, o colesterol estando normal, baixo ou alto, ele vai oxidar, não é isso? Sim, e é um problema, talvez, a estatina, porque ela vai baixar indiscriminadamente o que é bom e o que é ruim. E o que é bom e o que é ruim também não é assim como a gente vê popularmente. LDL é ruim, HDL é bom. Nem sempre. LDL é formado por 11 tipos e subtipos de colesterol LDL. 9 são bons, que são como bolas de algodão grandes. 2 apenas são aterogênicos, que são como balas de espingarda, e são eles que causam a inflamação. O HDL, por sua vez, também é subdividido, e o HDL2 é bom, mas o outro nem tanto. Então não é bem assim, por isso que é importante ver os exames e procurar um profissional que saiba ver essas relações, em vez de baixar indiscriminadamente.
É verdade. Que é o que a gente vê. E tá com colesterol acima de 200, já vai baixando, assim. Mas às vezes as relações e o consumo, estilo de vida, sono, manejo do estresse, não vão fazer esse colesterol ficar ruim. É verdade. Tem muita gente que agora está se pesquisando o LDL oxidado, né? Já está se pesquisando isso no Brasil. Mas é muito melhor você fazer, pelo menos assim, isso não impede e não, eu diria assim, isso tem que ser feito. Pesquisar o perfil inflamatório, é isso. Você tem que pesquisar o perfil inflamatório do paciente. E aí a gente sabe que, como a doutora falou, o consumo exagerado de carboidratos, principalmente de alto índices glicêmicos e de moderados índices glicêmicos, tá certo? O consumo exagerado disso aí leva a um aumento rápido e demorado da glicemia. Isso requer do pâncreas uma síntese, uma liberação de insulina na circulação de maneira bem elevada, e isso vai gerando o que a doutora Mariana falou, que é uma resistência à insulina. Esta insulina resistente, ela começa a causar inflamação. Sim. E aí começa a oxidar o colesterol, isso que a doutora Mariana está falando. Assim, alimentos que influenciam o colesterol, você poderia nos falar? Que melhoram a qualidade, que evitam a oxidação? Pode falar do jeito que você... Sim, então eu pensaria, tem vários estudos mostrando o poder dos cítricos. As frutas vermelhas são as queridinhas, pelo potencial antioxidante. Eu estava vendo as cerejas, porque possuem bastante antocianinas. Antocianinas, isso. E elas atuam na COX-2, que atua diretamente na dor e na inflamação. As frutas roxas também, né? As roxas também. Roxas também. O açaí é grande o poder de antioxidação. Parece que o açaí bateu em 10 vezes o melhor antioxidante da Europa. O feijão, pelo grande teor de fibras, acaba ali diminuindo a reabsorção, né, do colesterol. Peixes ricos em ômega 3, que ajuda a descer os triglicerídeos. O excesso de carboidrato, então, eleva o colesterol, né? Sim. A gente viu também que a dieta low carb, em alguns casos, as pessoas elevam o colesterol. Tem muita gente que relata isso. Sim, pode talvez acontecer. Seja o colesterol bom, né, doutor? Pode acontecer, mas eu já vi vários documentários que mostram que realmente eleva, mas quando vai pesquisar, eleva o bom. O bom. E aí a pessoa que faz uma dieta low carb, ela desinflama, não é isso? Ela desinflama, ela relata que recupera de vários problemas que antes eram diagnosticados por exames. Certo. A gente vê isso na clínica e comprova por exames. Que bom. O perfil inflamatório, gente, o mais básico que a gente pesquisa são os triglicerídeos, o colesterol mesmo, a proteína C reativa ultrassensível pelo método imunoturbimetria ou nefilometria, os níveis de ferritina, o fibrinogênio, tá certo? O VHS, tá certo? A homocisteína. A homocisteína é muito, muito importante nisso. O feijão é rico em ácido fólico e diminui a homocisteína. Sim. Você vai ver que a homocisteína é inflamatória, mas que para baixar a homocisteína você vai utilizar o metilfolato, não é isso? Que tem a B12, a B3, né? Que é a niacina, e a peridoxina, que é a B6. Em alguns casos você pode utilizar a trimetilglicina, é isso. Doutora, e assim, a alimentação, ela tem um papel fundamental no controle do colesterol? E assim, quais são os principais alimentos que levam assim ao aumento do colesterol? Na sua prática ali, diária, assim, para os nossas pessoas aqui da Clínica Integrada Podcast. Os que elevam, infelizmente, são os mais comumente consumidos hoje em dia. Exatamente o pãozinho de todo dia, o biscoitinho do lanche, a fatia de bolo. Antigamente as pessoas comiam bolo uma vez perdida quando tinha um evento. Hoje, todo dia a dia, toda hora é hora. Em todo lugar tem um café hoje em dia. E todo dia é dia de tomar um café e tome doçura. E tome carboidrato. E tome carboidrato. Carboidrato é mais fácil de você manusear, né, de industrializar, é mais fácil de empacotar. É palatável. Eles misturam com algumas coisas, né, doutora? O lanche das crianças ainda hoje é salgadinho.
As crianças já estão com problemas de adulto. A gente vê na Exatamente. prática clínica criança hoje com sobrepeso, resistência à insulina, diabetes. Doutora, quais são os riscos assim de ter o colesterol alto e quais as doenças que eles podem estar associados aí na sua prática diária juntamente com a doutora Ariane Menezes? A gente pensa principalmente nos problemas cardíacos, não é? São os que mais assombram os pacientes que chegam com colesterol alto no consultório. Agora, a associação de doenças, a gente pensa no diabetes, porque ele está associado ao consumo de carboidrato. Então, Verdade. sempre vem resistência à insulina, diabetes, pré-diabetes e todo o resto, desregulação hormonal, porque a insulina desregulada, ela desregula todos os outros hormônios. A insulina é um hormônio master. Então, é o pontapé inicial para problemas. A gente pode pensar em câncer também. Sim. Verdade. Então, assim, o colesterol, vocês já viram por aí, que vocês da Clínica Podcast, vocês já viram que o grande problema do colesterol, na verdade, talvez não seja o colesterol. Talvez pesquisar primeiro os perfis inflamatórios e a resistência insulínica. Tá certo? E olhar o estilo de vida da pessoa, porque existem estudos mostrando regiões em que as pessoas fumam muito, em que as pessoas bebem álcool e que a mortalidade é baixíssima. E quando vai ver o que tem naquela cidade, acho que é o caso lá de Roseta, que foi estudado, não tem mortalidade por evento cardíaco. E eles chegaram à questão que é o estresse, porque o estresse é o maior oxidante. Verdade. O estresse joga no seu corpo, além da noradrenalina, ela joga o cortisol, que é derivado do colesterol. Então o estresse joga o cortisol e ele sim é ainda mais hierarquizado, é um hormônio de altíssima hierarquia. Depois vem a insulina, talvez ali empatado ali com o hormônio tiroidiano. Aí ele sai desregulando, como a doutora falou. Tá certo? Vocês, por favor, não esqueçam de se inscrever no canal e curtir, compartilhar e comentar o nosso Clínica Integrada Podcast, que nosso objetivo é fazer informação disponível para todas as pessoas de todas as cidades do Brasil. Então, assim, eu acho que o mais importante aqui é não demonizar o remédio, que às vezes ele é necessário, mas a gente tem que pensar em priorizar o estilo de vida, mudar hábitos, ver como essa pessoa está vivendo, ver o ciclo familiar, ver os aborrecimentos, encaminhar para outro profissional para manejo do estresse quando necessário. Pensar na atividade física, que é o principal para modular essa resistência à insulina junto com a alimentação. É verdade. E assim, além disso, como médico, a gente recomenda o seguinte: você está com colesterol alto, pesquisa a resistência insulínica, mude o seu hábito alimentar, pesquisa se não é problema de tireoide. Muitas vezes, muitos casos de hipotireoidismo levam ao colesterol alto. Pesquisa as pessoas quando estão entrando na menopausa, as mulheres quando estão entrando na menopausa e os homens na andropausa, eles começam a aumentar o colesterol. Então tem outras... que é um período que aumenta a resistência à insulina fisiológica. Exatamente. Né? Pesquisa a resistência insulínica, gente. Então não deixe de fazer isso. Então pesquise as principais doenças que podem causar, refaçam toda a sua reeducação alimentar e depois não deixe de pesquisar os perfis inflamatórios, tá certo? Doutora Mariana, diabetes e obesidade, existe alguma relação entre colesterol alto e esses problemas assim metabólicos, como a diabetes, como a obesidade? Sim. É o que a gente acabou de falar. A resistência à insulina é a relação entre todos eles e os outros. Certo. Basicamente, que a gente vê na clínica. Basicamente, você consegue, todos os problemas que a gente vê na clínica. Na sua prática, quando a pessoa segue os seus as suas recomendações, você consegue baixar tudo isso, né? Sim, inclusive melhorar o hormônio sem precisar que o médico faça a reposição hormonal. Verdade. Não esquecendo que a gente recomenda novamente que não façam nenhuma alteração nas suas receitas médicas baseado no que a gente falou. Nós estamos levando para vocês informação. O que vocês vão fazer com essa informação, vocês decidem, mas receita médica a gente não mexe. Nem a nutricionista, nem eu como médico, não temos nenhuma intenção de mexer nenhuma, só com o seu médico, certo? Para quem tem
colesterol alto, quais as recomendações que você faz, doutora Mariana? Se movimentar. Mexer o corpo. Mexer o corpo, procurar uma atividade física que traga prazer. Nenhuma atividade física é boa para todo mundo, então procurar atividade física que lhe dê prazer para ter o engajamento, porque o que a gente mais vê são pessoas empolgadas ali no momento do medo e depois desistem de tudo. É verdade. E fazer o manejo dietético de forma gradativa. Alguns aceitam já virar a pirâmide de cabeça para baixo sem dificuldade nenhuma, mas o profissional ele tem que ter a sensibilidade de perceber que é melhor ir devagar naqueles casos que pode ocorrer a desistência. E o bom nunca pode ser inimigo do ótimo. Eu sempre repito isso. Então, perceber isso e ir fazendo um manejo, fazendo trocas alimentares, às vezes trocar uma tapioca por uma crepioca, que ainda leva goma, mas já diminui bastante a diminui a quantidade de carboidrato, né, em relação à tapioca. Porque uma tapioca é grande, leva várias colheres de goma, a crepioca vai levar uma. E ainda vai ter um recheio proteico junto com os ovos. Doutor, e aquela tapioca que você pode colocar linhaça, farinha de linhaça ou outras, ela é muito palatável, é muito legal, ou o pessoal não gosta muito? Então, eu nem sei se tem essa questão, se essa questão da palatabilidade seria um fator interferente, porque a pessoa que está com problema, ela até aceita, mesmo não sendo tão palatável. Mas assim, a questão é, sim, quem controla a glicemia percebe que isso não vai interferir tanto. Então, não sai de um alimento ruim para um alimento bom. Não sai. A gente já mediu aqui, pessoal, nos nossos laboratórios aqui, nos nossos experimentos aqui na Clínica Integrada Dr. Jonas Moura, já conseguiu mensurar a glicemia e comparar uma crepioca com uma tapioca, ou então uma crepioca com pão, alguma coisa assim. É absurda a diferença. E é indiscutível a melhora quando se trata de raízes. Sim, a gente utilizou um monitor de glicemia no nosso corpo e a gente fez várias medições, várias mensurações, e aí vocês vão ver, a gente pode até um dia mostrar para vocês como as coisas ficaram diferentes em relação aos alimentos, né? E a gente vê que a teoria é diferente da prática, porque a gente aprende realmente que acrescentar sementes vai fazer uma grande diferença no resultado, mas não é isso que acontece na prática. Na prática você não vê esse negócio de botar farinha, não. Melhor mesmo diminuir a quantidade de carboidrato. E o cuscuz, doutor? O pessoal gosta muito de cuscuz, ele aumenta muito em relação... Eu vejo algumas propagandas que colocam a tapioca como aumenta mais a glicemia, né? O cuscuz um pouco menos. Talvez pela quantidade de fibras, né? Mas também não é um bom alimento. Não, até porque já é processado. Tudo que a gente mastiga mais... Da quantidade ali para ser low carb, quando a senhora faz? Sim, uma quantidade sim. É tanto que a tapioca é diferente da crepioca, que leva uma colher. Então, o tamanho do cuscuz e a quantidade de recheio também vai interferir. Tem o recheio também. Isso. Ele sozinho jamais. A colocação de algum alimento, por exemplo, de origem lipídica, como por exemplo abacate, como por exemplo um molho de abacate, né, alguma coisa assim, uma maionese, ele interfere também na absorção ali da glicose, não é isso? Sim, ele lentifica, porque ele lentifica o pico, né? Quando o carboidrato está sozinho, ele faz o pico. Quando a gente coloca gordura ou proteína, a gente lentifica esse processo. Olha, a gente tem visto que o colesterol alto ou baixo, nós estamos tendo um alto índice de eventos cardiovasculares, como por exemplo infarto, derrame, morte súbita. Nós estamos tendo uma alta incidência em percentual de diabetes tipo 2. Nós estamos tendo uma alta incidência de câncer. Só que aliado a isso, nós estamos tendo também o aumento da obesidade, né, em sobrepeso e obesidade em percentual. E aí a gente vê que colocam como se tomar uma estatina para evitar tudo isso, e talvez não seja isso. Talvez você que está nos ouvindo, prestar bastante atenção no que nós estamos falando, para você não se confiar apenas no medicamento. Você tem que fazer todas essas abordagens que a gente está fazendo aqui, que a gente está mostrando aqui para vocês. E a doutora Mariana já deu aí as dicas. Até porque a estatina ela vai baixar
geral. Ela não vai selecionar o ruim e o bom, ela vai baixar tudo. Então, o equilíbrio vai continuar o mesmo. E essa, eu já vi na minha prática que baixa o colesterol, mas não baixa o triglicerídeo. Isso, e o equilíbrio vai continuar o mesmo. Então, vai continuar desequilibrado, na verdade. E ainda tem um problema, que vai atuar na via do mevalonato, que é a mesma via de onde tem a coenzima Q10, que é super importante para o coração, porque o coração precisa de energia, ele é um órgão que não para. Então, como é que eu vou diminuir a coenzima Q10 e não vou pelo menos repor? É verdade. Pessoas que tomam medicamento para o colesterol deveriam pelo menos suplementar uma coenzima Q10. Olha bem, escuta bem esses conselhos aí, pessoal. O conselho é bom, tá? Coenzima Q10 é fantástico. Coenzima Q10 tem dificuldade de absorção. Geralmente na nossa prática a gente coloca próximo de refeição gordurosa. Sim. Tá certo? Ela mesma. Até a gente pode misturar um pouquinho com peperina, pimenta. E coenzima Q10 precisa ser reposto em quem toma estatina, tá certo? E aí as doses podem ser um pouco mais altas devido a esse problema de absorção, né, doutora? Que vai ter necessidade aumentada também, devido ao medicamento. E assim, o que a gente vê também que não adianta tentar se suplementar sozinho, porque a deficiência e o excesso, eles trazem desequilíbrio. Então, tem que procurar o profissional. Até porque ele é um importante antioxidante. Mas todo antioxidante, quando executa a sua função, ele se torna oxidado. Então, a gente pensa na sinergia. A gente tem que pensar também em vitamina E, em vitamina C, em todos os outros para fazer a reciclagem e diminuir essa oxidação no organismo. Verdade. Muita gente fala, doutora, do urucum, né? O urucum é um coloral, o coloral que a gente usa. Tem muito coloral muito ruim na praça, pessoal. O pessoal mistura muito, mas o urucum, ele é muito bom para várias doenças e tem muita gente, o dito popular, fala no consumo de semente de urucum como um redutor do colesterol. Sim, ele atua no colesterol e triglicerídeo. E eu prefiro comprar na Ceasa a semente e eu piso em casa, justamente porque as pessoas no comércio a gente encontra ele até com a corzinha alaranjada, porque mistura muitas vezes com farinha de milho. Meu Deus. Para baratear o custo e às vezes até farinha de trigo na hora de pisar. Nossa. Então, e outra coisa, gente, olha, o urucum é fácil de cultivar. Qualquer pedacinho de terra ele cresce, não precisa de tanta água e bota muito, certo? Então eu tenho brincado aqui com as pessoas no Piauí, aqui em Teresina, que o urucum é o açafrão do sertão, o açafrão do Nordeste, né? Ele tem muitas propriedades, tem já medicamentos patenteados, marcas patenteadas à base de urucum, tá certo? Que outras coisas você faria, doutora, para o pessoal que está aí com colesterol alto, está preocupado? Eu tomo estatina. Eu tenho pacientes que quando tomam estatinas tem muitas dores, tem muitos problemas e termina ficando com medo de tomar, de deixar de tomar, mas também continua sofrendo com os efeitos colaterais. Sim, eu já peguei paciente que quando toma percebe que tem dor no corpo inteiro e aí por conta própria para de tomar e fica nesse samba. Toma, não toma, toma, não toma e fica fazendo tudo por conta própria. Para minimizar esse impacto, eu pensaria numa fórmula básica, que a gente até vê o resultado dela direto aqui na soroterapia na clínica, né? Que muitas vezes eu sugiro, o senhor avalia e o senhor prescreve, que seria o quarteto, que é a composição do magnésio com a coenzima Q10, a L-carnitina e a D-ribose, que são fundamentais para a saúde cardíaca, devido à importância delas na geração de ATP, verdade. Que é a moeda de energia do corpo, e mais uma vez, como eu já disse, o coração é um dos órgãos que mais precisa de energia. Esse quarteto foi um desenvolvimento de um cardiologista, gente. Nós não estamos falando aqui de qualquer coisa não, um cardiologista muito bom, Dr. Sinatra, que já partiu, mas isso perdura até hoje. Doutora, colesterol baixo, sem tomar estatina. Baixo? Sim, tem algum problema, alguma recomendação? Às vezes tem, né, doutora? Às vezes é problema, inclusive pode ter que investigar doença celíaca, síndrome de má absorção. Colesterol baixo não é bom. Tá certo. O colesterol é fundamental para as membranas das células, é fundamental para o cérebro, é fundamental para os hormônios. O colesterol alto pode ser ruim, mas o baixo
ruim. Também, né? É. Muito bem. O alto deixa a dúvida, mas o baixo é certo que é ruim. Certo. Doutora, estamos encerrando o nosso podcast. A gente fez um compromisso de fazer rápidos podcasts com informações rápidas, tá certo? Isso não é nenhuma recomendação médica, isso são baseados apenas em conselhos, em comentários de assuntos para informar, tá certo? Só para informar. Não altere a sua receita, pelo amor de Deus. Nós não orientamos nem recomendamos ninguém alterar nenhum tratamento médico, seja ele medicamentoso ou não. Só quem pode fazer isso é o seu médico, é o seu profissional, tá certo? O nosso objetivo aqui é apenas informar, não mais que informar. E é por isso que a internet é um canal maravilhoso, porque ela leva a quem está precisando e a quem está procurando, não é isso, doutora? E eu gostaria de me despedir aqui. Doutora, quais as mensagens ou a mensagem final que você deixaria para prevenir ou tratar o colesterol alto ou as outras dislipidemias, como por exemplo o triglicerídeo alto, né? A hipertrigliceridemia? Eu faria um pedido. Eu pediria que vocês se movimentassem mais, procurassem ter uma boa qualidade do sono, boas relações no trabalho e com os familiares, ter relações com amigos, ter miniférias todos os dias. Certo. Manter-se no peso, doutora? Manter-se no peso. Comer pouco carboidrato? Procurar melhorar a qualidade do carboidrato que consome, descascar mais, desembalar menos. Muito bem. Então a gente se despede por aqui, a gente promete voltar em outras ocasiões. Não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, tá certo? Não se esqueça de fazer o 3C, curta, comente, compartilha. Um abraço a todos.